Amados, vamos lá, 10 minutos, pelo menos, 12 minutos, vamos tentar. Eu quero te convidar, sem delongas. Filha, a gente não botou nenhum negocinho também. Deixa para lá. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 3. Enquanto que você vai abrindo, para eu tentar terminar em 10, 12 minutos, eu vou explicando algumas coisas para que a mensagem ela consiga de fato se fazer entender. Nós somos finitos, nós somos temporais, finitos enquanto seres humanos, porque nós que cremos em Jesus Cristo, cremos na vida eterna, amém, amados? E nessa fé da vida eterna, nós vamos percorrer essa vida onde nós estamos, sabendo que nós somos pessoas que estamos presos a tempo. Nós somos aqueles que estamos presos a datas. Só que até essa parte de estarmos presos a datas, ela é muito estranha para nós, porque há países que há 16 horas atrás já comemoraram 2025. Há outros que há 3, 4 horas atrás comemoraram 2025. Nós ainda vamos fazê-lo. Só que, querendo ou não, nós vivemos por um calendário. Nós vivemos por uma agenda. Nós vivemos por tempo que eles vão sendo marcados por segundos, minutos, horas, semana e por aí vai, que eu creio que vocês já me entenderam. E isso faz tanto parte da gente que Deus, Ele entende isso. Vou dar um exemplo. Quando Deus, Ele fala para Noé construir a arca, Ele fala que em 120 anos seria o tempo daquele povo viver, porque 120 anos depois viria o dilúvio como veio. Quando o povo de Deus, ele vai ser preso, vai ficar cativo na Babilônia, Deus já tinha dado a revelação a Jeremias, dizendo que o povo dele ficaria preso lá, ficaria cativo durante 70 anos. Isto é, Deus sabe que eu e você, que nós somos temporais, que nós estamos presos a isso que a gente precisa estar para que a nossa vida, ela tenha um planejamento, para que o mundo como um todo, ele tenha uma organização. E esse tempo que é medido, esse tempo que a gente consegue mensurar, no grego e na Bíblia, ele vai ser chamado de cronos, por da onde vem a palavra cronômetro, cronologia. É esse tempo que a gente mede, é esse tempo do relógio, que eu tenho que tentar vencê-lo hoje, de alguma maneira, enquanto que aparece ali para mim. Esse tempo é o tempo que a gente planeja quando, olha, está com tantas semanas, daqui a pouco o neném está para nascer. Se não acontecer nada de maneira abrupta, a gente sabe que com 9 meses o neném vai nascer. Esse é o tempo que a gente vive, que a gente vai vendo Deus atuar em nós e através de nós, mas com datas, com tempo pré-estabelecido, como o exemplo que eu dei da gravidez. Mas também a teologia, e isso começou também teve muita ênfase com um filósofo grego, existe o tempo chamado kairos. Esse tempo chamado kairos, ele é chamado tempo de qualidade, ou ele é chamado de maneira mais comum, o tempo de Deus. É aquele tempo que Deus age na história, independentemente do tempo cronológico, seguir aquilo que vai acontecer ou não. Vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Quando Sara, ela recebe a palavra que ela vai engravidar, ela não tinha mais tempo para engravidar. Estão me entendendo? A Bíblia fala que a idade dela não permitia mais e fala que ela estava seca, ela não tinha como engravidar. Mas como o nosso Deus, presente, passado e futuro, para Ele é a mesma coisa, Ele não está preso ao tempo. Ele faz com que a mulher que não poderia mais engravidar por causa do tempo, engravidasse. E no tempo de Deus ela gera o filho, que se torna o pai da fé. Quando nós vamos olhar para Ana, a gente vai ver que Ana, ela não podia, no tempo, que aí lembra que eu falei que um dos significados do kairos é tempo de qualidade,
ela não teria qualidade para dar a luz. Mas quando ela ora, e aí o profeta fala para ela que seja concedido como você orou, o tempo de Deus vem, e vem a promessa que no tempo de Deus ela daria a luz. Agora leia comigo o que está em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para cada propósito. O interessante, e eu e você sabemos disso, que quando chega um ano novo, a gente, ou a maioria das pessoas, começa a fazer uma listinha daquilo que a gente espera que aconteça em 2025. E uma das que, isso é pesquisa feita, né, das coisas que mais o povo faz promessa é: vou para a academia, vou emagrecer. A Silvana está ali assim, ó, né, vou estudar. São as promessas, isso é no mundo, isso está em primeiro lugar. E depois vai vir que vou enriquecer e essas coisas, mas academia e dieta estão nos primeiros lugares. E normalmente, a gente não consegue cumprir isso de verdade durante o ano, porque o nosso tempo falha, mas o tempo de Deus, ele não falha. O Cronos pode errar. Não se espante, se eu disser para vocês que não era para a gente estar comemorando a entrada de 2025, mas sim a entrada de 2029 ou até 2031. E vocês vão falar assim: pastor, está doidão, e eu vou explicar para vocês. Um homem chamado Dionísio, que era um cronologista, ele quis fazer um calendário, bota a hora aí para mim, por favor. Ele quis fazer um calendário, e o calendário na época era feito através do Império Romano. Quando se consolidou o Império Romano, era feito esse calendário. E nesse calendário, ele coloca lá no calendário romano, que Jesus nasceu em 786 do calendário romano. E passa-se o tempo, a arqueologia e os historiadores descobrem que o governador da época, que era Herodes, ele morreu no 4º ano de Cristo. 4º ano depois de Cristo, siga o raciocínio. Ele morreu depois de 4 anos depois de Cristo. Todavia, ele tinha mandado, falei besteira, 4 anos antes de Cristo. Antes do nosso calendário que nós temos hoje. Se ele morreu 4 anos antes de Cristo, o calendário então já está 4 anos de defasagem. Mas quem lembra da história, ele tinha mandado ir matar as crianças de até 2 anos. Então, 4 anos antes de Cristo, Jesus poderia ter 1 ano, meio ano, 1 ano e meio ou 2 anos. Então pode ser 4 mais 1, 4 mais meio, 4 mais 2, estão me entendendo? Então, o nosso calendário está atrasado de 4 a 6 anos. Por que eu estou falando isso? Que eu quero te dizer que quando você lê Daniel 2:21, vai dizer que é o Senhor quem muda as estações, é o Senhor quem muda a história, é o Senhor que estabelece reis e tira reis. Quando você vai ler em 2 Pedro 3:8, está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que eu estou querendo falar para vocês essa noite, que a gente vai celebrar a entrada de 2025. Mas mais do que isso, esteja pronto para o Kairós de Deus acontecer na tua vida, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, porque você não sabe quando de repente Deus vai acontecer. Inclusive quando o Senhor fala sobre o arrebatamento, Ele fala que será como no piscar de olhos. Enquanto que eu falava, você já piscou umas 2 ou 3 vezes. Ninguém sabe quando vai acontecer o tempo de Deus, o Kairós de Deus. Estava aqui João dando testemunho, tem gente esperando há tanto tempo, mas minha mãe chegou lá e o Kairós de Deus foi acontecendo na vida dela. Isso que não está no cronograma, isso que é ação do Deus que eu e você servimos. Então o meu convite para você nessa noite, não esteja presos a calendário. O coração do homem traça os
planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Tu não sabes quando Ele vai fazer, por isso que Ele é Deus. Tu não sabes de que modo Ele vai fazer, mas se no tempo dEle, aquilo que Ele tem proposto para fazer, Ele vai fazer. O negócio é se eu e você vamos estar preparados para quando Ele fizer. Nunca foi dito para José quando os irmãos deles iam aparecer, mas no tempo de Deus, os irmãos deles apareceram. E a história de José era tão louca, e eu vou terminar aqui porque não tem mais jeito. A história de José é tão louca que ele dorme, passa uma noite como prisioneiro. A noite seguinte, ele é o governador do Egito. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. José está no cárcere, preso, acordou. Está Faraó tendo sonhos que ninguém consegue interpretar. E aí um rapaz que ele tinha lá, ele tinha interpretado os sonhos que serve à mesa de Faraó, ele fala, olha, tem um cara preso lá, que ele é fera nesse negócio, o Deus dele fala com ele, tem de tudo, chame-o. Ele chega lá, interpreta o sonho, e naquele mesmo dia, Faraó fala, abaixo de mim, todo o Egito a ti pertence. Quem vai fazer isso? Do cárcere a governador do Egito, porque esse é o tempo de Deus, é o Cairó de Deus. Faça os teus planos, pegue a sua agenda, né Felipe, o homem da agenda lá do calendário, as coisas bonitinhas, faça tudo isso, apresente a Deus, mas esteja sempre preparado para Deus te surpreender. Esteja sempre preparado para aquilo que Deus quer trazer de novo para a sua vida, porque o tempo de Deus, Ele é perfeito. Ele nunca chega atrasado, ainda que a gente possa achar que Ele está tardando. Então, 2025 que venha, mas eu quero te convidar, não esteja preocupado com isso, porque hoje aqui, Deus pode te surpreender, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E eu quero chamar hoje minha esposa e minha filha para me ajudarem na ceia. Eu quero que a gente tenha 15 minutos para a gente ceiar, gente. Viu? Não pense que o pastor Rogério só consegue pregar demorando. É que eu entendo que no domingo é a responsabilidade do pastor alimentar as suas ovelhas, o seu rebanho. E por isso que a gente tenta levar o máximo que a gente pode, porque durante a semana vai ser uma correria e vai ter tanta gente ruim para falar besterol na internet que você vai ver, e meu desejo é aquilo que eu posso colocar no teu coração, você saiba discernir a mão direita da mão esquerda, o que provém do Senhor, o que não provém. Mas quando tem que ser vapt-vupt, a gente também consegue, porque Deus é bom.